Olá, muito bom dia. Está no ar o Bora Nordeste. O programa é especial. A gente está entrevistando todos os candidatos à Prefeitura de Maceió. Aqui comigo, os colegas jornalistas Henrique Pereira e Isabela Padilha. E nossa entrevistada de hoje é a candidata Lenilda Luna, da Unidade Popular. Candidata, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Nós teremos uma entrevista de 24 minutos, onde a senhora vai poder expor suas propostas. O seu tempo passa a ser contado a partir de agora. E a minha primeira pergunta tem a ver com o pós-pandemia. Caso a senhora seja eleita, vai assumir Maceió num momento, digamos assim, de reta final, assim se espera, da pandemia do coronavírus. Quais os setores que merecem mais atenção nesse momento? Bom dia. Bom dia. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer por esse espaço democrático. As TVs são concessões públicas e a Band está dando um exemplo ao garantir espaço igualitário a todos os candidatos e candidatas. Isso é importante para a pluralidade de ideias, para o debate e também para a garantia da escolha democrática do eleitor, porque assim ele pode conhecer as diversas propostas, já que o tempo gratuito de TV não é feito de forma democrática. As regras são feitas pelo Congresso baseado em manutenção de interesses políticos mesmo, porque a gente percebe que partidos como a Unidade Popular, recém-criados, não têm espaço, não tem fundo eleitoral. Então essa é uma grande oportunidade que a gente tem de conversar com os eleitores e eleitoras de Maceió. E olha, essa questão da pandemia e do pós-pandemia, a gente espera que seja pós-pandemia, né? Porque, na verdade, nós não temos uma previsão exata de quando é que a gente pode conviver ou se a gente vai voltar a conviver como era antes. Nós tivemos aí, estamos tendo um enfrentamento a um vírus que se espalha de forma rápida e é bastante letal. Eu, inclusive, me solidarizo com as 150 mil famílias que perderam um ente querido no Brasil, mais de 150 mil. Porque para essas pessoas, para cada uma dessas famílias, as pessoas que se foram são os inumeráveis. Tem um projeto que eu acho muito bonito, chamado exatamente disso, inumeráveis, porque não são números, são vidas. E eu gostaria de dizer que aqui no Brasil especificamente, nós percebemos que o Brasil e os Estados Unidos lideraram o número de mortos e, coincidentemente, que na verdade não é a coincidência, foram exatamente os países onde os líderes políticos tiveram uma postura criminosa em relação ao coronavírus. Primeiro, tentando desmerecer a letalidade do vírus, tentando manter o funcionamento normal da economia como um todo e desconsiderando o que é valor maior que a vida. As duras penas, depois de perdermos milhares de pessoas, é que se percebeu que a pandemia não era uma gripezinha, né? E Bolsonaro, nisso, eu considero um presidente irresponsável e que deve ser responsabilizado criminalmente pela postura que ele teve, que inclusive fez com que as pessoas se aglomerassem, as pessoas diminuíssem, as pessoas negassem até a necessidade de ir a um posto de saúde quando sentissem os sintomas e negassem a necessidade de uso de máscara, alimentado por esse discurso dele, até brigas tiveram, né? A gente viu em vários momentos na imprensa, brigas e discussões por causa do uso obrigatório de máscara. Então, a postura de um líder político, ela é determinante também para qual o discurso que é feito para a sociedade. Por isso, quando eu for prefeita, nós vamos assumir a saúde do município. Primeiro, o grande ensinamento dessa pandemia foi o valor do SUS. Aqui em Alagoas, 90% das pessoas usam o SUS. Nós temos mais da metade dos alagoanos em extrema pobreza e pobreza. Então o SUS é fundamental. Mas nessa pandemia nós descobrimos que mesmo as pessoas que têm condição de pagar um plano de saúde, num momento como esse, dependem do SUS. Dependem do SUS para pesquisa,
para o tratamento, para a descoberta da vacina, para saber o que fazer, para organizar o atendimento à grande massa de pessoas que adoecem. Então, o Sistema Único de Saúde é um sistema fundamental que deve ser defendido por todos os brasileiros e brasileiras. E o mais importante do SUS é garantir os recursos diretamente ao município, porque é na cidade onde são distribuídos os recursos para os postos de saúde, para os medicamentos, os insumos. Então, o SUS deve ser fortalecido de um modo geral e a aplicabilidade dele dentro do município, pela prefeitura, pela Secretaria Municipal de Saúde, com controle social através de conselhos, porque nós precisamos, finalizando essa questão da saúde, mas eu considero importantíssimo que a gente fiscalize a aplicação do recurso do SUS. Não é normal e nem deve ser encarado como normal essa multiplicação de clínicas filantrópicas e de parlamentares. E isso isso tem que ser investigado, porque isso é claramente um uso clientelista do recurso do SUS para angariar voto ou apoio político. Candidata, isso não pode acontecer. Perdão pela interrupção. Vamos passar para suas propostas, né? Que propostas é que a senhora tem para o maceioense nesse período de pós-pandemia, principalmente para a área de saúde, para a área da economia também, que é uma área que vai estar bastante prejudicada? Olha, aqui no início da pandemia, em março, ao contrário do que deveria ter ocorrido, nós tivemos notícias de fechamento de postos de saúde. Na Vila Ematé, onde a minha co-prefeita, Vânia Gomes, mora, ela é uma catadora de materiais recicláveis, o posto de saúde que atende a comunidade dela foi fechado. Também tivemos notícia em março de 4 postos de saúde sem água nas torneiras. Um posto de saúde, a gente sabe que a pandemia atingiu a todos, mas que não é a mesma questão, não é o mesmo enfrentamento para toda a sociedade. As pessoas que moram em habitações precárias, sem água encanada, têm uma dificuldade muito maior de manter as condições de higiene necessárias para afastar esse vírus das suas famílias. E como é que pode um posto de saúde não ter água encanada? Teve que ser abastecido com caminhão-pipa. Então, na nossa gestão, além da correta aplicação do recurso do SUS na unidade de saúde básica, na saúde da família, né, nesse atendimento que é um atendimento da atenção básica preventiva para garantir que as pessoas tenham o controle das suas taxas, da sua saúde, da sua imunidade, não adoeçam, vai ser um investimento prioritário. Agora, também, é claro, tem que ter todo o atendimento para as pessoas que precisarem de uma questão mais complexa, de tratamentos, inclusive prolongados, né, como é a questão de doenças renais. Tudo isso nós vamos investir no SUS, nada dessa multiplicação de clínicas clientelistas. O SUS tem que ser fortalecido, o posto de saúde básica e os convênios que o município faz com o hospital universitário, com outros hospitais estaduais para o atendimento da população de Maceió como um todo. Candidata, a senhora fala da saúde, eu queria trazer agora o assunto para a área econômica, também a valorização dos seus servidores uma vez eleita. No seu plano, a senhora fala na realização de concursos públicos, inclusive para a área de saúde, mas para que haja concurso, haja servidor, tem que haver uma melhor arrecadação. Como é que a senhora planeja fazer e fechar essa conta na contratação de pessoas e num melhor aproveitamento econômico do município? Olha, Henrique, primeiro que essa questão de que não há recursos, de que o serviço público é oneroso, de que os investimentos na política pública é oneroso, é uma falácia, é uma mentira. O que está acontecendo e que precisa ser investigado e ter auditoria e controle social é que muitas grandes empresas deixam de pagar. O Estado é mínimo para o povo, mas ela é o máximo para os empresários. Né? Veja bem, como é que a Braskem chegou a prejudicar a tal ponto uma grande parte da cidade de Maceió, 4 bairros atingidos até agora, o que se sabe, né? Porque o que esconderam de informação não foi brincadeira na situação. E isso também é uma questão bastante prejudicial, porque a informação é a arma para que o cidadão possa se defender. Então, como é que uma empresa como essa, que diziam que era grande empregadora da cidade, chegou a esse ponto de destruir nossa cidade? Qual o lucro que na realidade ela trouxe para circular
na economia de Maceió, na economia popular mesmo, as pessoas nos bairros, as pessoas comprando, né? O prejuízo é o que ficou. E essa empresa com certeza recebeu incentivos, não teve que pagar todos os impostos, porque os impostos recaem principalmente sobre o trabalhador e sobre o consumidor, né? Então a gente tem que arrecadar impostos de grandes empresários, de pessoas que têm muito dinheiro e que são justamente aquelas que não pagam, né? Agora, por exemplo, as empresas de transporte queriam aumentar a tarifa mais uma vez. Não aumentaram 2 anos, porque com essa questão de avaliar, né, qual a situação real dessas empresas, se descobriu que elas devem mais de 23 milhões. E isso, Henrique, se a gente for olhar e colocar na ponta do lápis, acontece em vários setores da economia. É invertido, se cobra e se cobra muito do trabalhador e da trabalhadora. E se deixa de cobrar e de arrecadar das grandes empresas. E a gente vai fazer exatamente o contrário, além de uma auditoria completa na questão da economia, do orçamento municipal, para saber o que se arrecada, o que é que está sendo investido e principalmente quem é que está tendo isenção de impostos, porque aí é onde está o X da questão de melhorar a arrecadação dos grandes empresários. Uma outra questão que nós queremos falar ainda em economia, além de garantir uma arrecadação para poder possibilitar concursos públicos, porque não queremos o trabalhador do município precarizado. O que acontece quando o trabalhador do serviço público é precarizado? Ele fica refém do político de ocasião. É muito diferente você trabalhar num posto de saúde, no meu caso, que sou servidora pública federal, na assessoria de comunicação na UFAL, quando você é concursado. Você faz o seu trabalho, você se qualifica para o seu trabalho, você progride na sua carreira. Quando você tem um vínculo precário, você fica vulnerável e tem que fazer, né, muitas vezes, pactuar com más gestões. Ao invés de denunciar e poder dizer, isso aqui não está certo, isso aqui não se faz, você tem que compactuar com isso para garantir seu emprego. Não queremos isso, queremos os nossos servidores concursados, com plano de cargos e carreira e com efetividade, com tudo que a Constituição garante de transparência, de impessoalidade do serviço público, de uma carreira, de qualificação, de poder investir, se qualificar, porque você sabe que você serve aquele órgão na saúde, na educação, principalmente na habitação, no planejamento, e você se qualifica para a cada ano fornecer um serviço melhor. E uma outra questão, só para encerrar ainda sobre economia, é fortalecer a economia solidária, a economia dos bairros, a economia dos mercados, dos pequenos mercados, aquela economia que circula nos bairros e que é realmente a que alimenta e que garante a sustentação dos nossos cidadãos e cidadãs. Perfeito, candidata. A gente já passou agora da metade do nosso tempo da entrevista, exploramos bem a questão da economia, da saúde. Vamos passar para uma outra área que é muito importante também, que é a área da educação. A gente sabe que o município ele cobre a educação básica. Quais seriam os seus projetos aí? Eu puxo não apenas para o pós-pandemia, mas para uma futura gestão de 4 anos para essa questão da educação, de escolas, de creches. Pois então, essa é uma questão que eu fico muito à vontade, porque apesar de eu ter 18 anos de telejornalismo, ser mais conhecida por essa profissão, eu sou também pedagoga e atuei na educação do município de Maceió, na educação de jovens e adultos. Eu sou uma alfabetizadora de jovens e adultos. Trabalhei em 2 escolas aqui do município no horário noturno, na Escola Zumbi dos Palmares e na Escola Hermínio Cardoso. Uma fica no Rosane Collor e outra em Fernão Velho. E essa é uma questão prioritária. Nós sabemos o quanto é importante para a autoestima de um jovem, de um adulto, superar o analfabetismo e conquistar conhecimento. E perceber que ele também produz conhecimento, né? Eu sou Paulo Freireana, defendo o que Paulo Freire falou de conhecimento que se constrói a partir da própria realidade. E uma das questões que a gente precisa atacar é, em pleno século XXI, termos ainda cerca de 12% em Maceió de analfabetos. Não é uma falha de quem não sabe ler e escrever. A pessoa analfabeta, ela se sente muito intimidada. Mas eu quero dizer a você que essa é uma falha da sociedade, é uma falha nossa.
Assim como é uma falha da sociedade e das políticas públicas quando a gente tem crianças fora da escola, tem crianças que deviam estar na creche para possibilitar que suas mães trabalhem com tranquilidade, nós não temos. Não é uma falha da família, é uma falha da sociedade e das políticas públicas. Nós estamos falhando e vamos corrigir isso. No seu plano de governo, a senhora fala de brigadas de ensino. Como é que serão essas brigadas? Então, quando eu trabalhei na educação de jovens e adultos na década de 90, nós formamos com as professoras da educação, da pesquisa na educação de jovens e adultos, Marinaide, Abdísia e outras várias companheiras, a Silvia, não vou lembrar aqui todos os nomes, mas quero homenagear essas grandes educadoras que são pesquisadoras, doutoras também na questão de alfabetização, e nós montamos equipes e queremos de novo fazer isso para a alfabetização no local de trabalho. A gente percebeu que principalmente os trabalhadores, por exemplo, os garis, ou as pessoas que trabalham, que têm uma jornada de trabalho mais pesada e extenuante, seria o ideal que fossem para casa, né, descansassem um pouco e voltassem para a escola. Não voltam. Estão cansados, é natural. Então a gente propôs as brigadas no local de trabalho. Terminou a jornada, vamos fazer um relaxamento e vamos estudar um pouquinho. Tem que ser um estudo mais dinâmico, claro, tem que ser um estudo que também tem que ser um debate do dia, da realidade, e a partir daí as palavras motivadoras que eles vão aprendendo tem que ser de uma forma que o trabalhador, a trabalhadora se envolvam. Mas é possível fazer em todos os ambientes de trabalho, nos bairros, nas igrejas. A gente montou em todos os lugares onde se diziam que existiam ali pessoas querendo aprender a ler e escrever, a gente montou essas brigadas. Elas não são uma invenção local, essas brigadas foram realizadas em Cuba, foram realizadas na Nicarágua. Quando se quer mudar a realidade social, é preciso permitir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Isso é uma questão fundamental e que nós vamos trabalhar por isso. Perfeito, candidata. A ideia dessa entrevista é cobrir o máximo de assuntos possíveis, então vamos passar para uma outra área, que é a área de infraestrutura, e eu quero falar sobre o transporte. Das suas propostas no plano de governo é a redução da tarifa de ônibus, né? Sendo que nós já sabemos que aqui em Maceió nós temos uma das passagens mais caras do Nordeste. Ao mesmo tempo que a população reclama da qualidade do transporte público e do preço dessa passagem, as empresas também reclamam que não tem como oferecer um serviço melhor, né? Como é que a gente pode remediar isso ao mesmo tempo que reduz essa passagem? Começa que empresas que devem mais de 23 milhões de reais à prefeitura não deviam reclamar de nada, não tem direito de reclamar de nada, deviam pagar o que devem, né? Então vamos desconsiderar essa reclamação ineficiente e injusta das empresas e vamos a quem realmente tem direito de reclamar, que é o usuário do transporte público, que também é uma concessão pública, e quem explora o transporte público não tem que estar pensando só em lucro, não. Tem que estar pensando que existe uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que precisa chegar no trabalho com qualidade e precisa voltar para casa a tempo de descansar. Não pode passar horas num ponto de ônibus e nem no transporte. Para isso tem que ter mais eficiência e mais planejamento, e é preciso investir. Não é possível ter empresa de transporte para ficar rico. Transporte público é um direito coletivo. Então, quem investe em empresa de transporte público, que também é uma concessão, existe uma licitação que tem que ser feita, que se brigou muito pela licitação do transporte público, para que se garantisse essa qualidade para a população. E é quem nos preocupa. A reclamação dos empresários não nos preocupa, porque o que nos preocupa é cobrar o que eles devem ao município, para garantir essa qualidade. Além disso, é preciso ter alternativas, né, de integração de transporte coletivo. Por que ainda já veio recurso do Ministério das Cidades para a gente ter um BRT? Por que ainda não foi implantado? Por que o VLT não foi expandido? Pelo contrário, o VLT que nós temos está com o trajeto prejudicado, porque a Braskem fez o favor de destruir parte da cidade, justamente onde mora a população mais classe média baixa, trabalhadora e pobre, né? Justamente no trajeto do VLT. Então, nós, ao invés de avançarmos na questão do transporte público, estamos retrocedendo nesse momento, mas vamos organizar de forma que esse olhar seja principalmente para o usuário de transporte, que além de ter
condições de qualidade garantida, vai precisar agora ter condições sanitárias, né? Agora é uma questão de saúde pública não ter mais transporte superlotado, com gente em pé, se apinhando dentro de um ônibus. Não é só uma questão agora só de qualidade, é de sobrevivência. Candidata, aproveitando essa temática, já que a gente está chegando também ao fim da nossa entrevista, eu peço que a senhora use esse pouco tempo antes das considerações finais, falando disso, de habitação também, puxado pelo bairro do Pinheiro. A gente sabe do problema, não só dele, mas do Bom Parto, do Mutange, do Bebedouro. No plano da senhora se fala na construção de unidades populares. Onde é que a senhora pensa em fazer isso, pegando também o gancho de que Maceió tem perdido essas opções de lugares justamente por conta do problema desses bairros? Pois é, eu dei uma olhadinha em dados do PNAD contínua, que de antes da pandemia e de antes dessa crise causada pela Braskem na nossa cidade, que já davam conta de que 55 mil pessoas moram em habitações precárias, né? 17% da população de Maceió mora em grotas, em favelas, ali na beira da Lagoa Mundaú, sem a mínima condição de qualidade de vida. E, mais uma vez eu coloco, esse não é um problema dessas pessoas, não é um problema que será resolvido por essas famílias. Essa é uma questão de política pública que deve ser resolvido pelo governo municipal, com recursos do governo federal também e com recursos municipais, porque o direito à moradia também é um direito constitucional garantido e todas as pessoas têm que ter condições de ter uma casa com toda a infraestrutura de saneamento, de água, de recursos para a saúde. Mais uma vez, essa que era uma questão de direito humano se tornou também uma questão de sobrevivência, porque sem habitações dignas nós não vamos evitar vírus como essa pandemia do coronavírus e outras que possam surgir. Então, por uma questão de saúde pública, é preciso também garantir moradia digna e nós vamos investir nisso. Candidata, a gente se aproxima à reta final da nossa conversa, conforme foi combinado. A senhora vai ter até o fim da entrevista para fazer suas considerações finais, respondendo a seguinte pergunta: por que a senhora merece ser a prefeita de Maceió? Eu gostaria de dizer que se a gente quer mudança de verdade, tem que apostar nela. Exige coragem. É claro que vocês estão vendo aqui uma jornalista ao lado de uma catadora de materiais recicláveis e um partido que é a Unidade Popular, que é formado por trabalhadores e trabalhadoras. E vem aquela dúvida, porque a gente duvida do nosso potencial. Nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, nós fomos educados a acreditar e deixar para o mais forte decidir. Isso tem que mudar. É a primeira coisa que tem que mudar. É o povo salva o povo, é o nosso lema. É acreditar que os trabalhadores e trabalhadoras podem sim ser representados na política. E por isso eu mereço ser a prefeita dos maceienses, porque sou trabalhadora como vocês, moro na periferia como a maioria da nossa população, sou moradora do Benedito Bentes, trabalho para pagar minhas contas, diferente de candidatos aí que não sabem nem qual é a renda que eles têm e nem como foi feita essa renda, porque vem herdando isso desde as capitanias hereditárias, se for brincar, né? Então são pessoas que não estão no nosso nível de pessoas que têm que trabalhar e lutar muito para sobreviver. E essas pessoas não nos representam, além de estarem aliadas à corrupção política que é representada, sim, pelo governo Bolsonaro. Então, se queremos mudanças efetivas e mudanças de verdade, vamos acreditar agora na unidade popular. Lenilda Luna e Vânia Gomes, trabalhadoras, mulheres, mães, moradoras da periferia, para defender os destinos da nossa cidade, para gerir Maceió. A senhora ainda tem 1 minuto, candidata. Então, agradeço muito, mais uma vez, quero finalizar agradecendo esse espaço democrático, dizendo a vocês que, infelizmente, não vou estar no horário gratuito eleitoral, pelo que já falei, são regras injustas, mas que vocês podem me buscar aí nas redes sociais, Lenilda Luna, UP no Facebook, Lenilda Luna no Instagram, no Twitter, e nós vamos continuar em contato. Sou eu pessoalmente e meus companheiros e companheiras que respondemos cada mensagem, marcamos as visitas e estamos próximos do nosso povo, porque queremos dialogar com toda a sociedade maceiense até o final dessa campanha, para a gente construir uma gestão popular com a participação de todos e todas.
Ok, então, candidata, vamos encerrar. Eu agradeço muito pela sua presença aqui, Lenilda Luna, da Unidade Popular. Também agradeço a presença dos colegas jornalistas, Isabela Padilha e Henrique Pereira. Lembrando que essas entrevistas estão sendo feitas mantendo o distanciamento social necessário. Amanhã, o Bora Nordeste volta com mais um candidato à Prefeitura de Maceió. Vocês acompanham agora o Bora Brasil. Bom dia e até lá.